Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Todos os hinos que foram tocados hoje, que foram ministrados hoje, mostram que Deus está de braços abertos para nós. Mostram que Deus deseja um relacionamento conosco. Mas e você? Você sabe disso? O irmão, a irmã, sabe que Deus é Pai? Sabe que Deus está aguardando por uma palavra sua? Sabe que o inimigo não quer que você fale? O Cauê acabou de comentar comigo que ele está pedindo oração, que ontem ele nunca teve uma crise de asma, mas ontem ele teve. E aí ele tomou um remédio e o pulmão dele abriu. Mas sabe o que é interessante? Essa semana eu estava fazendo uma escala e eu falei para ele: e aí, Cauê, quando que você vai deixar Deus te usar? Ele falou: eu tenho vergonha até de fazer apresentação no serviço. E é verdade, muitos de nós temos. Aí eu falei: não, faz que nem eu fiz na prova que eu fiz da faculdade essa semana, faz prova em dupla, você e Deus. E aí eu converso com ele uma semana, na semana seguinte o pulmão fecha. Será coincidência? Eu não acredito nisso. Queria que o Gustavo abrisse em Lucas 15, 20 a 32. O pai sempre está aguardando que o filho converse. E às vezes a nossa postura não é essa. Aumentar um pouco? Tá bom. Não, Lucas 15, 20. E às vezes nós achamos que o nosso pai tem a cara fechada. Nós achamos que ele fica, sempre esperando. A visão que se tem de Deus, que é um homem de cabelo branco, ranzinza, sentado no trono, com um raio esperando para jogar na gente, isso é aquele Deus grego, Zeus, que ficava lá sentado fazendo isso. O nosso Pai não faz isso. Porém, isso também tem que partir de nós, observarmos isso. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe um anel na mão e alparcas no pé. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Deus amado e misericordioso, eu te peço, cerca este local com muralhas de fogo. Coloca teus anjos com as espadas embanhadas em volta deste lugar. Cubra-nos com o teu sangue. Abra-nos nossos olhos e ouvidos espirituais. Senhor, desde o início do louvor, o Senhor se mostrou um Pai amoroso. Um Pai que nos pega no colo. Ajuda-nos a enxergar isto, Pai. Deus, que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor está conosco a cada instante. Podemos tropeçar, sim. Podemos ter lutas, sim. Pode cair o mundo na nossa cabeça. Mas se nós olharmos para o alto, o Senhor estará. Se nós olharmos para o lado, o Senhor está. Se nós olharmos para o chão, as duas únicas pegadas serão as tuas, porque tu estarás nos carregando. Amém? Atire a primeira pedra, irmãos. Quem nunca se identificou com o irmão do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, acho que é uma das mais comentadas. Os irmãos podem se assentar. Acho que é uma das mais comentadas, juntamente, acho que com o Sermão da Montanha. Mas aqui, Jesus nos pede para alcançarmos os perdidos. Só que nós cometemos dois erros, normalmente, nessa situação. Primeiro, alguns de nós, infelizmente, escolhem os perdidos que devem ser salvos. E segundo, depois que eles são alcançados e salvos, o que a gente faz com eles? Eu estava ouvindo uma pregação, eu não lembro se na rádio ou no YouTube, aí o pregador estava falando sobre um adolescente que chegou para ele, falou: pastor, estou indo embora, estou me desviando. Aí o pastor perguntou: por quê? Não faz isso, meu filho. Ele falou: sabe o que acontece, pastor? Quando alguém se desvia e volta, ele é melhor recebido, é dado mais chance para ele. Ele é melhor tratado que aquele que nunca saiu. Essa era a situação do filho pródigo. Essa situação ela é um paradoxo, né? E o que vem a ser um paradoxo? Aparente falta de nexo ou de lógica, contradição. Eu pregar o amor e espancar a Sandra não é amor, é um paradoxo. Eu prego uma coisa e faço outra. E aí eu podia ficar muito tempo aqui, a manhã inteira, falando de como a vida é injusta, de como as pessoas, né? Com as pessoas que ficam quietas no seu canto, que não abrem a boca nunca, e aí eu coloquei o nunca entre aspas, e elas não são reconhecidas. Deus nos usa das mais diversas formas, e Ele fala conosco das mais diversas maneiras. Vamos para o domingo passado. O presbítero falou que quase não pregou. E aí eu vou contar, mas se eu errar, o irmão me perdoa. O que eu entendi que ele falou foi o seguinte: ele teve uma luta a noite anterior inteira para pregar. Mas aí ele se lembrou da pregação da Letícia. E aí a Letícia comentou que a irmã do fluxo de sangue tocou um dedinho na orla e saiu também virtude, não saiu cura. E quando ele entendeu isso, ele recebeu a cura e recebeu a virtude. E ele quase não prega, não sei se por medo, não sei se por trava, não sei por insegurança, mas a certeza que eu tenho é que quem esteve aqui domingo passado foi abençoado. Isso eu tenho certeza. Porque nós tivemos a noção de que nós fomos enxertados, não no galho, mas na raiz.
O nosso relacionamento não é lá em cima, amarrado. Nosso relacionamento vem debaixo da terra. Vem de lá de dentro. E aí ele vem. Vamos voltar ao irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele ficou a vida inteira trabalhando ao lado do pai. Mas ele não tinha relacionamento com o pai. Muitos que estão sentados aqui, ou nas mais diversas igrejas, que estão tendo culto agora no mundo inteiro, elas estão dentro, elas estão trabalhando, mas cadê o relacionamento? Quando ele chega e ele vê que está tendo festa, ele reclama com o pai. Só que passou pela cabeça dele antes de ter dado uma festa? Eu acho que não. Então, a hora que ele viu a festa, ele falou, bom, se ele tem direito, eu tenho direito. Ou se ele teve vontade, faltou coragem. E às vezes nós queremos pedir algo a Deus, mas nos falta coragem. Nos falta coragem de receber um não. Nos falta coragem de querer fazer de um jeito e Deus querer que nós façamos de outro. Porque para muitos de nós, só serve o que a nossa mente acha que é correto. Qualquer coisinha que sai do que a gente acha que é certo, nem Deus tem o direito de falar para a gente, faz diferente. E essa questão de relacionamento, né? Ela é interessante, porque nesse quesito, os caçulas são bem melhores do que nós que somos primogênitos. Os do meio aqui, que nem a Cristiane, esquece. São ignorados. São os coitados. Ele se entendia como servo, não como filho. Não adianta você ter relacionamento com Deus e se ver só como servo. O próprio Jesus falou, eu não te tenho como servo, eu te tenho como amigo. Deus fala que nós somos filhos. Jesus fala que nós somos amigos. Mas mesmo assim, nós nos retraímos. Eu vou contar um caso de quando eu ia fazer 18 anos. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vou tirar a carta. Aí ela, na lógica formal dela, né, na lógica simples, de uma mulher simples que ela falou assim, filho, você tem carro? Não. Teu pai vai emprestar o carro dele? Eu acho que não. Então, ela falou assim, em outras palavras, para que você vai tirar a carta? O resultado é que eu tenho 52 anos e não tenho carta ainda. Né? Paralelamente, na época do colegial, nós tínhamos que fazer um trabalho de escola, e um amigo meu, com a mesma idade que eu, né, na época a gente tinha 17 anos, eu não estou incentivando ninguém, viu, Gustavo? A gente precisava fazer alguma coisa e o pai dele não podia levar a gente de carro, aí ele chegou no pai, conversou com ele, liberou a chave e os documentos do carro. O resultado foi que, depois de um tempo, se o pai precisasse usar o carro tinha que ir no quarto dele para pegar o documento e a chave. Não caia nessa, viu, diácono? Por quê? Fora ele ser caçula, ele era temporão. Ele é a rapa do tacho. Então ele tinha dois motivos para o pai ficar com ele. Era como José. Entendeu? E o que eu mostro aqui? Eu não tinha relacionamento com o pai. O meu pai, o meu amigo tinha. Resultado, ele conseguiu. Eu não. Quando o filho pródigo, ele pediu a herança, a primeira coisa que esse filho falou para o pai foi, você para mim está morto. Se ele considerasse o pai, ele pediria uma doação. Falava, pai, nós não nos damos bem, me dá um dinheiro que eu vou tocar a minha vida. Eu não gosto do meu pai, mas eu considero ele vivo. Herança, você deixa quando você morre. Eu, por exemplo, vou deixar um monte de dívida para os gêmeos. A minha herança para eles é um monte de dívida.
Só que aí o que o pai fez? Ele não precisava ter feito isso. Por quê? A maior parte da herança ia para o filho mais velho. E depois, o restante era dividido, e mesmo nessa divisão, o mais velho ainda teria direito. Aí, quando ele fala que ele deixou a herança, que ele dividiu a herança, o pródigo também recebeu. Não foi só o pródigo e o mais velho. Quantas bênçãos você já recebeu e você não fez nada? Você não se aproveitou do que você recebeu de Deus. O pai dividiu tudo. O pródigo pegou, também não tinha relacionamento com o pai, mas ele teve coragem de falar: estou pegando minhas coisas e estou indo embora. O mais velho, nesse momento, ele achou que ele ia conseguir fazer com que o pai olhasse para ele. Agora que eu não tenho mais o meu irmão, todas as atenções serão voltadas para mim. Mas agora, como foi a criação desse pai? Por que Deus é amor? Por que Deus nos dá amor? Porque Ele é amor. Você consegue dar algo que você não tem? Você consegue exalar algo que você não tem? Não. Então, talvez esse pai, pela própria criação dele, ele não conseguisse dar amor. Eu estava comentando com a Sandra ontem que nasceu a filha do Neymar. Aí a Sandra falou: eu achei que ela tinha nascido onde ele está jogando. Eu falei: Sandra, ele está jogando na Arábia. Imagina você ter uma filha na Arábia. Infelizmente, as mulheres são desprezadas. Então, deixa ela nascer aqui no Brasil. É diferente se fosse nos Estados Unidos, na Europa. Aí teria uma dupla cidadania. Então, e eu não culpo esse pai, porque talvez esse pai não tenha tido amor. Vou citar de novo o meu pai. Quando ele tinha 9, 10 anos, ele morava, a minha avó deixava ele numa casa e saía, sumia 2, 3 anos. Aí, quem criava ele, fazia assim: o filho dessa pessoa aprontava. Quem apanhava era meu pai. E aí, no final, ele falava assim: olha, se você repetir isso, se você repetir a sua bagunça, eu vou fazer isso com você. E aí você pensa: como que meu pai vai dar amor se ele não recebeu? E aí, voltando à parábola, quando o filho pródigo caiu em si, que ele precisava voltar para o pai, e aí parece quando a gente está desviado e volta, né? Porque aí a gente quer voltar e sentar ali no último banco. Só que a igreja é um lugar engraçado. A igreja é o único lugar onde enche do fundo para frente. Geralmente só quem chega atrasado que senta aqui na frente. Porque o pessoal geralmente chega e senta bem no fundo. Quando ele voltou para fazer isso, o pai não quis saber. Provavelmente ele decorou, né? Quando ele falou: pai, errei, aquele discurso todo, ele deve ter ficado dias pensando: qual o melhor discurso que eu vou falar para o meu pai? Porque eu considerava ele morto. Eu não queria ele perto de mim. O que eu vou falar para ele? Quando ele chegou, o que aconteceu? O pai nem queria saber da desculpa. Não, o pai falou: não, vem aqui. Dá uma roupa nova. Imagina, ele estava tratando de porcos. Ele não conseguia comer a comida dos porcos. Ele não tinha esse direito. E aí o pai dá uma alparca
O escravo andava descalço, o filho andava calçado. Ele ganhou um anel. E é interessante porque, se você pensar, ele deve ter chegado magérrimo, né? Muito magrinho. Mas o pai tinha o anel que cabia no dedo dele. Ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais direito à herança. Assim que ele chegou, o pai falou, toma um anel. E esse anel, ele é autoridade. Provavelmente, muitas pessoas, muitos empregados, deviam odiar esse irmão. Porque se a empresa tinha, sei lá, faturava 1 milhão por mês, com a divisão, passou a faturar menos. E com o mesmo número de empregados. E aí? Então, tinham pessoas com raiva dele. E esse anel falava para todo mundo, não o desprezem. Ele é meu filho. Antigamente, né, antes da Revolução Industrial, as coisas eram feitas de forma artesanal. Então, a pessoa tinha todo o processo em mãos. E não era feito uma quantidade enorme. Geralmente, o que acontecia quando tinha uma produção maior era a quantidade de filhos. Né? E aí eu acredito que ninguém ficava reclamando da vida. A pessoa ia fazendo o seu trabalho, ia tocando, iam trabalhando em cima, não parava de trabalhar. E aí, por isso que Deus colocou o sábado na época, porque se não colocasse, os judeus não iam parar de trabalhar. E aí, o que acontece? Talvez esse pai era desse jeito, ele não tinha comunhão. Não é só você mandar dinheiro para casa. Não é só você pagar os melhores médicos. Não é você pagar as melhores escolas. É você estar lá. Porque o você estar lá cria o relacionamento. Você não cria relacionamento estando longe. Quantas igrejas fecharam na época da pandemia? Porque você não tinha mais o relacionamento. As lives são legais? São. Mas esse tete a tete, esse você estar junto, você olhar para o lado, não você catar o dedo aqui no celular e passar para o lado para ver as pessoas que estão na live. Não, é você olhar para o lado. É você ver a pessoa. Eu já citei uma vez e eu cito de novo. O Jonas, meu filho mais velho, ele tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Aí eu trabalhava numa grande rede de restaurante, aí eu chego em casa e vejo ele sentado numa cadeirinha, né, com um pano de prato aqui, comendo Danone. Aí eu falei, Sandra, o Jonas já come Danone sozinho? Aí ela gritou da cozinha, faz uns 6 meses. Aquilo doeu. Aquilo doeu. E o pai talvez fosse desse jeito. E aí eu vou falar empresa, eu trabalhava no McDonald's, e aí era o seguinte, eu era gerente de plantão, né? É aquele coitado que quando vocês chegam e dá alguma coisa errada, vocês xingam ele, né? E assim, de supervisor para cima, ninguém era casado, ninguém conseguia manter o casamento, ninguém conseguia manter um relacionamento, porque o cara ficava trabalhando 17, 18 horas por dia, 7 dias por semana. Como que ele consegue ter uma família? Eu sempre rodei muito serviço por causa disso. Tinha uma hora que eu chegava num ponto que eu tinha que escolher, ou a família ou o emprego. Eu optava por sair do emprego. Claro, existiam consequências. Mas aí eu falo para a Sandra, tá, eu me considero capacitado para ser diretor, pela carreira que eu fiz em restaurante, ser diretor de uma empresa. Ok? E aí eu ia poder pagar fono para os gêmeos, ia poder pagar um ótimo plano de saúde para eles iam estudar em boas escolas, mas eles não iam conhecer o pai.
E eu tenho reflexo disso até hoje com o Jonas. Entendeu? Eu tenho reflexo. Eu falo como testemunho. Se você não tiver um relacionamento, esquece. E aí, quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, poxa, o irmão do filho pródigo, quase ninguém comenta do irmão do filho pródigo. Falam do filho pródigo, fala a questão da redenção, né? Parece a jornada do herói, né? Que tem nos filmes de herói, né? Acontece alguma coisa, a pessoa vai, sofre, depois ela consegue subir. E aí eu não tinha pensado dessa forma, nessa palavra, né? Até que Deus colocou, e aí eu falei, ok. Deus foi falando, ok, eu só estou psicografando, né? Só estou escrevendo e acabou. Os dois irmãos, e não são só eles, nós também, nós temos a necessidade de ser reconhecido. E essa necessidade, ela não ia existir se não tivesse pecado. O pecado nos dá essa necessidade. E aí, se um dia eu chegar no céu, eu vou querer ter uma conversa séria com Adão. Porque se ele não tivesse caído, a gente ia continuar toda noite a conversar com Deus, na viração do dia. Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus está aqui, Deus está em todas as igrejas, Deus está em todas as casas. Então, porque ele conversava com Adão, na época que era só ele e a Eva, hoje em dia ele estaria conversando conosco. Esse vazio tem que ser preenchido por Deus. E aí, se mesmo dentro da igreja, convertido, batizado, você ainda sente esse vazio, Deus, nos louvores, falou com você hoje. Com todos os louvores, Ele falou contigo hoje. Se ainda tem algum espaço vazio, Ele quer preencher. Ele quer preencher. Isso é que é happy hour, não é aquele negócio de sexta-feira à tarde que a gente vê no comercial. E aí tem alguns irmãos que ficam sentadinhos no seu canto, que não se mexem, que ficam na deles. Não é porque Deus se esqueceu de você. Às vezes você está num canto porque você não quer conversa com ninguém, você não quer que ninguém descubra o que você tem. Não é porque você não é querido, não é porque você não dá problema. Todo mundo deseja ser amado. Eu não conheço ninguém que não deseja ser amado. Não conheci ninguém que não deseja ser amado. E sabe qual é a forma que Deus fez para demonstrar o seu amor pela gente? Deu seu filho. Seu único filho. Mas a gente precisa ouvir a todo momento, eu te amo, eu te adoro, eu não consigo viver sem mim. Desculpa, é o refrão de uma música. Se a gente pegar a figura do filho pródigo em nós e a figura do pai em Deus, a questão não é ficar pensando quando Deus vai olhar para mim, quando Deus não vai olhar para mim. O que a gente precisa entender é, quando Ele precisar, e Ele vai precisar, eu vou estar nos trinques, eu vou estar preparado. Quando Josué, ele foi separar as terras, Caleb estava preparado. E ele disse o seguinte, vamos lá, Gustavo, Josué 14, 6. Às vezes nós temos medo de preparar pessoas no campo profissional, porque nós temos medo que essa pessoa passe uma rasteira na gente. Só que se você quer ser promovido, quem vai assumir o seu lugar? Estou pensando na questão profissional. Você tem desejo de chegar num determinado lugar. Alguém tem que te substituir. Você prepara essa pessoa. Mas eu não vou preparar essa pessoa porque essa pessoa pode tomar o meu emprego. Quem é seu pai?
Afinal, Deus é ou não é contigo? Você pode sair do seu serviço? Pode. Deus pode abrir outra porta. Deus pode não abrir outra porta. E Deus pode não abrir uma porta querendo que você amadureça para alguma determinada coisa. Você acha que Deus faz alguma coisa sem sentido? Você acha que Deus não tem o controle na mão? É, 14:6, Josué. Que legal. Eu vou lendo aqui, enquanto isso. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim. 40 anos tinha, eu fui para o 7 agora. 40 anos tinha quando eu, Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir ao Senhor Deus em Israel. E o que ele fez nesses 40 anos? Ficou sentado? Ficou reclamando que a vida não prestava? Reclamava que ele tinha uma promessa e ela ainda não tinha sido cumprida? Ele se mantinha preparado, assim como nós temos que estar preparados. Para sermos usados quando necessário. Né? Uma vez eu brinquei com o pastor, que foi uma semana, no mês, uma semana de oração, foi bem complicada, porque todo mundo que ia ministrar estava com problemas. Aí eu virei para o pastor e falei: pastor, vai aquecendo aí, vamos entrar em campo, que a gente vai ter que se virar aqui. Aí ele brincou: opa, sim, professor. Vamos para Lucas 14:7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado o outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, e te diga: dá lugar a este. Então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-se ao derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima,
Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Às vezes, como eu falei, né, a igreja enche de trás para frente. É que nem aquela parábola. Deus habita no meio dos louvores, aí está rolando o louvor aqui, está chegando gente ainda. Não é bem assim. Né? Senta no lugar para ter honra na frente. Não, aqui a gente pode estar tranquilo. Não é no grito. Às vezes o relacionamento, e hoje falam muito de relacionamentos tóxicos, né? Não é no grito que a gente vai conseguir tirar alguma coisa de Deus. Não é fazendo birra. Porque às vezes a gente fala com o Senhor e fala que Senhor, eu preciso. Ainda vai fazendo até as sílabas, né, pausadas. Eu preciso. E se você não me der, nunca mais o Senhor vai olhar para a minha cara. Espero que ninguém tenha se identificado. O relacionamento é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única. Eu peço e Deus me dá. Não é assim que Deus prova o amor dele. Deus provou o amor dele conosco quando nós acordamos, quando nós respiramos, quando nós chegamos aqui, quando nós tomamos o nosso café. Às vezes é só um copo de café que a gente usou do extrato de tomate, que o extrato de tomate ele que é enxerido, porque aquele copo é de café. Não é só aquilo que você... Não, Deus prova o seu amor te mantendo vivo. Deus prova o amor dele nos prometendo que isso aqui que a gente passa não vai ser nada. E que se a gente perseverar, a gente não vai ver rua que tem que ser asfaltada na época que o prefeito vai, né? O prefeito foi quinta-feira lá. Itaquera, se você olha lá, as ruas estão, ó. Um monte foi asfaltada, um monte foi pintada, a grama foi cortada. Não é isso. As ruas vão ser de ouro e de cristal. Tem mansões esperando pela gente lá. Porque ele foi fazer morada. Foi fazer morada para a gente. E a gente é tão impaciente que não consegue viver 60, 70, 80 anos nessa terra. E a gente acaba caindo. E a gente acaba tropeçando. A gente tem que perseverar. Relacionamento. Deus, o Senhor está me dando. E o que eu estou te dando? E aí não precisa entrar no mistério como a irmã Conceição entra. Não adianta saber o inário todinho, de cor e salteado, que nem a Bruna e o Ricardo. Não, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu jeito e Deus nos ama do nosso jeito. Você não precisa mudar. Precisa mudar algumas atitudes que você fazia e agora você não faz mais. Né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Se você roubava, não roube mais. Se você traía, não traia mais. Isso, ok. Mas o seu jeito, ele te quer desse jeito. Você não precisa mudar. Você não precisa pintar a cara, ficar bonita, ficar bonito, colocar um terno. Às vezes eu achava que o pastor Alfeu sofria, quando ele, naquele calor, aquele terno de manhã, sofrendo. Isso mostrava o amor que o pastor Alfeu tinha por Deus? Era esse terno? Era esse suor? Ou é a atitude dele? Eu estou aqui, sandália, camiseta, e espero que a palavra esteja sendo uma bênção para os irmãos. É a forma que ele usa. É como eu falei para o Cauê. Falei, Cauê, não se preocupa.
É você e Deus. É os dois juntos. Ele vai falando no seu ouvido e você vai falando. Não pense que você não pode ser usado. E vamos pegar esses dois irmãos. Deus, o pai, quando o filho pródigo estava voltando, ele foi atrás do filho. Quando o irmão do filho pródigo veio e parou no meio do caminho, que ele se recusou a entrar, o pai saiu também atrás dele. Ele não fez acepção, ele saiu também. Ele saiu para justificar. Ele precisava? Não. Mas ele queria que todos ficassem contentes. Ele queria que o irmão dele ficasse contente. O irmão do filho pródigo ele não precisou sair e voltar. Mas ele estava lá só fisicamente. Ele não estava lá mentalmente, ele não estava lá em relacionamento. Eu conheço um pastor que ele foi criado na igreja. E aí ele falava assim, como que eu vou ter testemunho para dar? Eu acho que eu vou ter que sair da igreja, vou ter que desviar. Ô Deus, o que eu faço? Aí Deus olhou para ele e falou, você quer um testemunho? Ok, câncer na garganta. Pô, mas eu estou na igreja, eu participo do grupo de jovens, eu sou líder de jovens, e agora me veio esse câncer? Aí Deus falou, ué, você não quer testemunho? Tome. Davi, quando o profeta chegou para ele e contou a história das ovelhas, Davi não respirou. Davi vomitou. Que essa pessoa seja morta, que aconteça 4 vezes mais do que aconteceu. Essa pessoa é tu, rei. Ele, ai, e agora? Vocês já contaram quantos filhos Davi perdeu? 4. O que estava no ventre, né, o que nasceu, que morreu. O irmão que estuprou a irmã, foi morto por um outro irmão, que foi morto pelo capitão dele, e a mulher e a filha, que infelizmente ao ser estuprada, pela lei deveria ter sido colocada no baixo meretrício, deveria ir para uma casa de prostituição. Ela é menos culpada, né, dessa história toda. Entendeu? Então, e aí? Não peça para Deus para ter testemunho. Peça para Deus para ser um testemunho. Tem uma boa diferença. E aí quem está assistindo online, ao vivo, né? Ou quem vai assistir essa palavra depois. E aí eu falo, quem estiver aqui ou quem estiver assistindo e ainda não tiver inscrito, se inscreva, compartilha. Porque a média de inscritos que a gente tem no canal e a média de tempo, né, da palavra assistida, está menor que a minha conta bancária, viu? Você acha que você ficando no seu canto, Deus não está te vendo? Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus usa o pastor Alfeu, que se precisar pregar todo dia, 5 cultos por dia, ele consegue pregar? Né, que se a Bruna encostar aqui, ela sai tocando um monte de coisa. Que aí a irmã Conceição, ela para, encosta em você, te conta mais da metade da tua vida. O Espírito Santo está encontrando lugar nessas pessoas, para poder trabalhar conforme o perfil delas. Eu peço que vocês deixem o coração aberto. Não tem como você não ser usado. Não tem como você não ser usado. Aqui os homens que serviram o exército sabem,
Se você serve o exército e na tua folga você passa em frente ao quartel, rapaz, vem aqui que tem uma quadra aqui para você carpinar. No Salmo 139, abre para mim, Salmo 139, versículo 7. Isso aqui é para você que acha que Deus não está te vendo, que você está escondido. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Pula para o 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E tem gente que quer passar, e cristãos, que são a favor do aborto, e querem passar uma lei de aborto. Os teus olhos me viram no meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pula para o 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Sempre que eu leio, a voz da Aline Baus fica na minha mente, por causa da música. Eu falei que eu ia encerrar. Mas eu quero propor uma reflexão aqui para os irmãos. Depois do pecado original, não era mais fácil Deus ter destruído aquele casal e formado outro? Por que salvar a família de Noé? Se era mais fácil fazer o dilúvio, acabou tudo, recomeça do zero. Uma nova humanidade. Porque assim que eles desceram da arca, já teve encrenca. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enche a terra. Agora vai para o 20. Vamos do 20 ao 27. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos, seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Você já se perguntou quantas oportunidades você dá? Eu não vou nem falar por dia, eu vou falar por hora. Quantas oportunidades você dá a Deus para Deus te destruir? Ter vontade de te destruir? Aí eu penso, não era mais fácil ele fazer como na parábola do oleiro? Ele está fazendo, o oleiro está fazendo vaso, não gostou, ele aproveita o mesmo material, destrói e faz outro.
Tem uma frase atribuída a Ruth Graham, a esposa do Billy Graham, falecida em 2007. Não se sabe se é dela, mas atribuíram a ela essa frase. Aí perguntavam para ela sobre divórcio, se ela já tinha pensado em se divorciar. Aí ela falou, divórcio não, mas assassinato. Isso mostra duas coisas. A primeira é a questão do casamento único. Mas mostra uma disposição constante de conserto, que hoje em dia a gente não tem mais essa questão do conserto. Hoje em dia, se você compra um celular em 18 prestações, mais ou menos na sexta prestação, vão lançar um novo, mais moderno e, coincidentemente, mais caro. E aí você fica 12 meses desesperado, porque você tem um celular que já não está atualizado. Isso não é só com o celular, não. É com carro, é com casa, é com computador, é com videogame, é com o nosso cônjuge. Sabe o que Deus deseja de nós? Vamos a Deuteronômio 15, 1. Ao fim dos 7 anos, fará remissão. E este, pois, é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Pula para o 12 agora. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixarás ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele te disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti, e a tua casa por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhes furará a orelha à porta do teu servo. Ele esfurará a ovelha à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. O bode emissário era o nome dado ao bode que era enviado ao deserto para nunca mais voltar, com o sangue, com os pecados do povo sobre ele. O bode emissário simbolizava o fato de que, por meio da expiação, todos os pecados de Israel poderiam ser perdoados para nunca mais retornarem. Esse caso aqui que eu li da remissão, eram pessoas escravizadas que eram libertas, eram remidas, eram perdoadas as suas dívidas. Mas em alguns casos a pessoa não queria sair. Ela dizia ao seu mestre e senhor, não quero sair daqui, quero ficar para sempre. E aí a sua orelha era furada. E onde ele ia, ele era identificado como servo da orelha furada. Eu já pedi para o meu senhor furar a minha orelha. E vocês? Peça para Deus furar a sua orelha. Queira ficar com ele para sempre. Mostre que você é um servo da orelha furada. Amém, pastor? Agradeço a oportunidade.